Talvez você não repare, mas diariamente uma grande quantidade de poeira é depositada em seu PC. Para evitar problemas de funcionamento e danos à sua saúde, é necessário realizar limpezas periodicamente. Hoje, vamos ensinar como limpar seu PC de forma segura e fácil. Antes de começar, certifique-se de que o PC está devidamente desligado. Recomendamos que você nunca use água para limpar os componentes de hardware. Também já deixamos claro que não é indicado usar álcool ou produtos derivados, pois eles podem estragar as peças. É importante realizar todo o processo com cautela e delicadeza, pois qualquer movimento brusco pode danificar as peças do computador. Pronto para a faxina? Então, vamos ver quais serão os materiais necessários. Para executar todos os procedimentos, você vai precisar de panos sem fiapos, 3 já devem ser suficiente, cotonetes, detergente, água, álcool isopropílico, aspirador de pó, pincel de cabo longo e cerdas macias, chave de fenda, chave Phillips, uma lata de ar comprimido pode ser útil. Bom, vamos começar nossa faxina pelo componente mais fácil, o mouse. Para limpá-lo, você precisa apenas umedecer um pano com água e detergente e passar o pano na superfície externa do periférico. Foi fácil, não? Agora que fizemos a limpeza do mouse, é hora de dar uma geral no teclado. Primeiro, desconecte o teclado e leve-o até algum local em que você possa fazer sujeira. Lembre-se, o PC deve estar desligado durante todo o processo. Vire o teclado de ponta cabeça e sacuda-o para remover parte da sujeira. Se você quiser, dê leves tapinhas na parte traseira do teclado, pois isso ajuda a retirar toda a poeira. Agora, use a lata de ar comprimido para expelir o restante da sujeira. Passe o bico do aspirador de pó por cima do teclado. Aplique um pouco de álcool isopropílico em um cotonete. Passe o cotonete nas laterais das teclas e nas frestas. Não use muita força, pois uma tecla pode sair do lugar. Umedeça levemente um pano e aplique um pouco de detergente. Passe o pano em cima das teclas para retirar a sujeira que ficou grudada. Por fim, passe um pano seco. A limpeza dos cabos externos é a menos trabalhosa, pois basta umedecer um pano em uma mistura de detergente com água, passá-lo nos cabos e depois secá-los com um pano seco. Mas não se esqueça de secar muito bem as partes metálicas, pois tal deslize pode gerar problemas com eletricidade. Agora é hora de limpar o monitor. Antes de iniciar o procedimento, desligue o aparelho para poder enxugar as manchas e sujeiras da tela. Usando um pano seco, remova o máximo de sujeira da tela. Não aplique muita força, pois você pode danificar o visor. Caso algumas manchas não tenham sido removidas, umedeça um pano com água, depois passe-o sobre as marcas de gordura e sujeira. Caso você tenha adquirido algum produto especial para limpeza de telas, pode utilizá-lo desde que ele não contenha álcool. Por fim, passe um pano seco em toda a carcaça e nos cabos. Por fim, sobrou a parte mais difícil. A limpeza do gabinete deve ser realizada com muito cuidado, pois todos os componentes que dão vida à máquina estão dentro desta enorme caixa. Primeiramente, desencaixe todos os cabos. Use um aspirador de pó para sugar a sujeira das entradas de ar. Agora, com o pano umedecido, remova as manchas do exterior. Não use um pano encharcado, pois qualquer gota de água que cair dentro do gabinete pode afetar algum componente fundamental. Depois, passe um pano umedecido somente com água. Por fim, um pano seco para deixar o gabinete seco. Realizar uma faxina interna no gabinete é importante, ainda mais se considerarmos que o excesso de poeira pode afetar o desempenho da máquina. Para realizar este procedimento, recomendamos que você descarregue a energia estática do seu corpo. Basta tocar no chão para se livrar da energia excessiva. Bom, vamos à limpeza. Remova os parafusos na parte de trás do gabinete com uma chave Phillips. Retire a tampa lateral. Mais uma vez, lembramos para descarregar a energia estática. Agora use um pincel para varrer toda a sujeira acumulada nos componentes. Se você souber como remontar a máquina, vale desencaixar as placas, os módulos de memória e os demais itens para limpar os slots. Depois, use o pincel para retirar a poeira presente na ventoinha do processador. Por fim, use um pano seco para tirar o pó dos cabos. Prontinho, sua máquina está tinindo. Daqui para frente, vale tomar cuidado para não derrubar nada no teclado, evitar comer em cima do notebook e realizar uma limpeza com certa periodicidade.
E o assunto agora é montagem de computadores. Vamos mostrar 8 dicas para evitar erros comuns de montagem, cometidos principalmente por usuários com pouca experiência. A primeira dica é para aqueles que querem comprar novos componentes. Antes de gastar o dinheiro e desmontar tudo, é bom conferir se eles são compatíveis entre si. Por exemplo, se você adquiriu uma placa de vídeo PCI Express, precisa checar se as entradas na placa-mãe são compatíveis. O mesmo pode acontecer com memórias do tipo DDR3, que não são compatíveis com as placas-mãe DDR2. Nunca é demais lembrar sobre a eletricidade estática. Sempre antes de manusear as peças de um computador, é recomendável descarregar a eletricidade estática do seu corpo, para não danificar nenhuma peça, especialmente se o aterramento do ambiente não é eficiente. Para isso, você pode simplesmente tocar as mãos no gabinete por alguns segundos. Há também pulseiras anti-estáticas específicas para esse fim. E lembre-se de não trabalhar sobre carpetes e outras superfícies que não eliminam energia. A terceira dica é ter atenção especial aos coolers, ou seja, os resfriadores, principalmente do processador e da placa de vídeo. Lembre-se de fazer a limpeza periódica desses componentes. Uma medida simples que também evita o superaquecimento da máquina é não sobrecarregar um gabinete pequeno com muitos componentes. Ao menor sinal de travamento, abra o gabinete e verifique a disposição das peças. Se há pouco espaço para a circulação de ar, você deve considerar a compra de um gabinete maior. A fixação da placa-mãe também exige atenção especial. Ao comprar uma placa-mãe, antes de tudo, você deve verificar se ela é compatível com um gabinete. Do contrário, não será possível encaixá-la. Um erro grave é tentar fazer gambiarras, como furar pedaços da placa para que ela se encaixe. Aqui, um detalhe importante. É comum prender a espuma antiestática que acompanha a placa entre o gabinete, e isso é um erro que pode ocasionar a falta de circulação de ar e superaquecer os componentes. Quando o assunto é a fonte, antes de comprá-la, você deve ter em mente a finalidade dela. Por exemplo, um computador mais potente, para jogos, precisa de mais energia, logo, precisa de uma fonte de maior capacidade. Ao efetuar a compra, verifique se a potência indicada é a real, pois muitas fontes são vendidas como se fossem mais fortes do que realmente são. O encaixe do processador na placa-mãe é crucial. Os pinos conectores são frágeis e podem ser danificados se forçados. Logo, confira sempre os encaixes e não tente forçá-los. A aplicação da pasta térmica também exige atenção, pois a quantidade deve ser na medida, nem de menos, nem de mais. Na hora de encaixar discos rígidos e unidades óticas, a dica é ter firmeza. Uma unidade de leitura ótica presa incorretamente pode fazer com que a leitura dos discos seja danificada, como se eles estivessem riscados. Já um disco rígido solto pode vibrar, o que também ocasiona erros de leitura de dados. Manuseie os discos com cuidado, prenda-os com parafusos firmes e sempre confira a conexão dos cabos de energia e transferência de dados. Procure organizá-los para que não se forme um emaranhado de fios. Atenção para conectar cabos na placa-mãe. As conexões dela são bem específicas, então se você precisa forçar um cabo, é sinal de que a entrada não é a correspondente. Em caso de dúvidas, não hesite em ler o manual da placa. A dica de organização também vale aqui. Evite montar emaranhados de fios para facilitar a circulação do ar. Essas foram algumas dicas simples para não cometer erros pequenos, mas que podem ocasionar grandes dores de cabeça para qualquer usuário. A verdade é que a melhor maneira de aprender mesmo sobre montagem de hardware é botando a mão na massa. Mas se você se sente inseguro, não hesite em buscar ajuda profissional ou de algum usuário mais experiente. Antes de começarmos, evite blusas de lã e carpete. Você também pode encostar suas mãos em algum objeto de metal aterrado para se livrar da eletricidade estática. Para este exemplo, vamos montar um computador com uma configuração comum, que inclui placa-mãe, pentes de memória DDR3, processador Intel Core i7 e cooler do CPU, disco rígido SATA, leitor e gravador óptico SATA, placa de vídeo PCI Express, fonte de energia e o próprio gabinete.
Não vamos entrar em detalhes sobre as especificações de cada peça, mas é importante que você tenha verificado se todas as partes são compatíveis entre si, principalmente entre a placa-mãe em relação ao clock da CPU e da memória. Vamos começar montando o conjunto de placa-mãe, CPU e memória, antes de colocá-los todos no gabinete. Coloque a alavanca do soquete na posição aberta. A posição correta da CPU é definida por uma marcação presente em um dos cantos. Essa marca deve estar do mesmo lado da marcação no soquete. Coloque a CPU com muito cuidado, segurando sempre pelas bordas e, em seguida, feche a alavanca. O dissipador do cooler já vem com uma camada de pasta térmica fixada à base, mas você ainda pode aplicar um pouco mais da pasta se tiver ela disponível. Agora já podemos colocar o cooler da CPU. Para isso, basta encaixar as presilhas nos 4 furos ao redor do soquete. Termine encaixando o cabo da alimentação do cooler na placa-mãe. O plug certo é aquele marcado como CPU FAN. Para colocar as memórias, você precisa antes abrir as presilhas das laterais. Segure o pente pelas bordas e encaixe-o no slot. Note que a porção mais curta dos pinos deve estar virada para a parte de baixo da placa-mãe. O ideal é que pentes idênticos fiquem em slots de cor igual, para fazer o recurso do uso Dual Channel. Agora vamos ao gabinete. Remova os parafusos da parte de trás e abra as tampas laterais. Vamos começar com o leitor de CDs. Retire a tampa de uma das baias maiores pressionando as travas internas. Agora, encaixe a unidade pela frente e empurre-a até que os furos estejam coincidindo com os furos. Coloque os parafusos dos dois lados. Para colocar o HD, encaixe-o em uma das baias menores na parte de baixo e parafuse. Uma boa dica é colocar os HDs na parte mais inferior, para deixar mais espaço para a placa de vídeo. Chegou a hora de instalar a placa-mãe. Antes de mais nada, é necessário colocar os suportes dos parafusos na chapa do gabinete. Certifique de que os suportes estão bem apertados e que eles coincidem com os furos da placa. Também é importante que não tenha mais suportes no gabinete do que o necessário, para não danificar a parte de baixo da placa-mãe. Primeiro, coloque o espelho de conectores que acompanha a placa-mãe na parte de dentro do chassi. Em seguida, posicione a placa sobre os suportes e parafuse. São vários os parafusos que acompanham a placa, mas para esse caso vamos usar apenas os menores. Finalmente, podemos colocar a placa de vídeo. Posicione com cuidado a placa no slot PCI Express e pressione até encaixar. O ideal é que a VGA fique no slot mais de cima, caso sua placa-mãe tenha mais de uma opção. Parafuse no gabinete em seguida. Depois, a fonte de energia deve ficar na parte de cima ou de baixo do gabinete em uma baia feita especialmente para ela. Parafuse-a por trás. Ok, todos os principais componentes já estão montados. Chegou a hora de plugar todos os cabos. Vamos começar pelo SATA, que devem estar inclusos juntamente com a sua placa-mãe. Conecte uma das extremidades no encaixe do HD e a outra na primeira porta SATA da placa. Geralmente, esses encaixes estão nas laterais da placa-mãe. A posição correta é marcada por um L no encaixe, não tem como errar. Faça o mesmo com o leitor óptico. Qualquer um dos encaixes azuis da placa deve servir. Agora, a parte que é um pouco mais chata: plugar os cabos de controle do gabinete. Estes são os fios que ativam os botões de reset, liga, desliga e conectores frontais de USB e som. O local de encaixá-los fica na base da placa-mãe, onde tem um monte de pinos. Use o manual de instruções do gabinete e da placa-mãe para saber a combinação correta dos pinos, combinando os fios marcados com o mesmo nome. Utilize o suporte intermediário que acompanha a placa-mãe, caso houver. Passamos à fonte. Comece ligando a alimentação do HD e do drive de CD. O conector é aquele achatado que se parece com o cabo SATA maior. O cabo não se encaixa de outro jeito senão o certo, então não tem erro. Plugue o cabo de alimentação auxiliar da CPU que fica na parte de cima da placa-mãe. Este conector pode requerer 1 ou 2 cabos de energia com 4 pinos cada. Agora, conecte o cabo principal, aquele que tem 24 pinos. Lembre-se de sempre segurar pelas laterais e que a presilha no cabo deve estar do mesmo lado que o encaixe no plug da placa.
É bem possível que sua placa de vídeo necessite de alimentação extra. Se for esse o caso, use 1 ou 2 cabos auxiliares na fonte, cada um com 6 pinos. Caso seu gabinete tenha algum cooler adicional, você já pode ligá-los à fonte agora. E é isso! Por último, recoloque as tampas laterais e parafuse-as. Ah, não se esqueça de verificar se a chave de tensão da fonte está na posição correta antes de ligar a máquina pela primeira vez. A sigla SSD vem de Solid State Drive, unidade de estado sólido. Diferentemente dos discos rígidos comuns, esses componentes não possuem partes móveis, o que aumenta sua confiabilidade. Nós vamos aprender a instalar e configurar uma unidade SSD no seu computador. Se o seu computador possui portas de conexão SATA, a resposta é sim. Isso porque, apesar de ser uma tecnologia relativamente nova, esses dispositivos podem ser conectados do mesmo jeito que os discos rígidos SATA comuns. E isso vale tanto para notebooks quanto para os PCs tradicionais. O Windows XP pode aceitar discos SSD, mas pode ser um pouco mais difícil fazê-los funcionar nesse sistema devido à sua idade avançada. Mesmo que a BIOS da placa-mãe detecte o dispositivo, a instalação do sistema operacional exige drivers específicos, algo que não deve acontecer nas versões mais recentes do sistema. Antes de instalar o SSD no notebook, certifique-se de que ele possui o mesmo tamanho do seu HD original, geralmente 2,5 polegadas. Desligue completamente o notebook e remova a bateria. Em seguida, procure o local onde o HD é conectado na parte de baixo do aparelho. Remova os parafusos necessários e abra a tampa com muito cuidado. Preste atenção para não danificar os componentes internos do notebook. Em alguns casos, o HD fica preso em uma carcaça metálica. Nesses casos, você vai precisar dela para o SSD. Com muito cuidado, puxe o HD para trás para desconectá-lo da placa. Depois, conecte o SSD na placa do notebook. Recoloque os parafusos e termine de fechar. Agora vem uma parte importante do processo. Logo que você ligar o notebook, acesse a BIOS do sistema e certifique-se de que a interface SATA está configurada para o modo AHCI. Para completar o processo, basta instalar o sistema operacional normalmente. Se o SSD que você pretende instalar no seu PC medir 2,5 polegadas, você vai precisar de um adaptador externo para que possa prendê-lo nas baias do seu gabinete. Alguns modelos de SSD já trazem esse periférico, mas se esse não é o seu caso, você vai precisar adquirir um modelo separadamente. O primeiro passo da montagem é prender o SSD no adaptador. Para fazer isso, basta fixar a peça com os parafusos que a acompanham e pronto. Em seguida, removemos os parafusos que prendem as tampas laterais do gabinete e retiramos as duas. Depois, localizamos o HD ou os HDs instalados na máquina. Caso você queira substituir o disco original, solte os cabos, remova os parafusos e retire o disco. Para instalar o SSD, repita o processo inverso. Coloque a peça na baia, prenda ela com os parafusos e reconecte o cabo SATA e o cabo de energia. Logo que você ligar o computador, entre na BIOS do sistema, geralmente acessível através da tecla Del no momento do boot, e certifique-se de que a interface SATA está configurada para o modo AHCI. Depois, basta instalar o sistema operacional normalmente. A rigor, não existem alterações necessárias depois de instalar o sistema em um SSD, pois a tecnologia de construção do dispositivo já oferece um maior desempenho. Contudo, é preciso ter alguns cuidados importantes. Nunca desfragmente um SSD. Esse recurso é extremamente útil nos discos rígidos comuns, mas não possui vantagens em SSDs, além de diminuir a vida útil do dispositivo. O Windows 8 reconhece o SSD e oferece a opção Otimizar Disco, em vez de desfragmentar. Isso já não acontece com todos os softwares de utilidades de disco disponíveis no mercado, portanto, fique de olho.
Se você estiver instalando o SSD em um computador com Windows 7, é preciso desativar o recurso Superfetch. Para fazer isso, acesse o menu Iniciar, digite services.msc. Na tela de configuração de serviços, localize o item Superfetch e dê 2 cliques para abrir a tela de ajustes do item. Depois, clique em Parar para parar o serviço e altere o modo de inicialização de automático para desativado. Reinicie o computador e pronto! É importante notar que o Windows 8 possui esse mesmo recurso, porém, ele funciona de forma diferente e não deve ser desabilitado. Como os SSDs não possuem os mesmos problemas dos HDs normais para acessar arquivos randomicamente, a indexação acaba mais prejudicando o desempenho da máquina do que melhorando. Para desabilitar a indexação de arquivos, acesse o Windows Explorer e, em seguida, Meu computador. Nessa tela, clique com o botão direito sobre o seu SSD instalado e clique em Propriedades. Na tela que abrir, desmarque a caixa que diz permitir que os arquivos desta unidade tenham o conteúdo indexado. Importante: caso você tenha mais do que um HD instalado na máquina, é possível manter a indexação para os discos que não forem unidades SSD.